Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de novembro de 2017. 13 razões de Florianópolis. O bilhete encontrado junto do corpo do reitor da UFSC, que se suicidou após ter sua prisão temporária decretada pela Justiça, que foi cumprida de forma espetacular pela Polícia Federal, coloca a questão da banalização das prisões temporária e preventiva em um novo e trágico patamar, e lembra a protagonista de uma das mais polêmicas e mais celebradas produções originais da Netflix, 13 razões. É uma suicida que deixa não exatamente um bilhete no bolso na calça que veste o corpo que desce, mas sim gravações em fitas cassete, para que, depois que pusesse fim à própria vida, as pessoas finalmente parassem para ouvi-la e para conhecer a menos popular das tantas histórias que eram contadas sobre ela. A verdade, ela diz, nem sempre é a versão mais emocionante das coisas, ou a melhor, ou a pior. É algo no meio. Mas ela merece ser ouvida e lembrada. Em vez de deixar fitas cassete como a protagonista da série, o reitor esclareceu suas razões em artigo publicado no jornal Globo no último 28 de setembro, portanto a 8 dias da data da orientação autorizada, mas 5 antes de se atirar do alto de um shopping center de Florianópolis. Cancelier fez o que seria seu último ou penúltimo, como se vê, esforço para pôr os pingos no i sobre o que chamou de um processo de humilhação e vexame no UFSC que não tem precedentes na história da instituição. Não adotamos qualquer atitude para abafar ou obstruir a apuração da denúncia. Agimos, isso sim, como gestores responsáveis, sempre acompanhados pela Procuradoria do UFSC. Mantivemos, com frequência, contatos com representantes da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Estávamos no caminho certo, com orientação jurídica e administrativa. O reitor não toma nenhuma decisão de maneira isolada. Tudo é colegiado, ou seja, tem a participação de outros organismos. E reitero, a universidade sempre teve e vai continuar tendo todo o interesse em esclarecer a questão. Para chegar ao suicídio, o reitor teve sua prisão temporária decretada pela delegada da Lava Jato, como foi identificada Giza. Depois a decisão foi anulada por outra juíza e a delegada da Lava Jato, em atitude aplaudida pela grande imprensa que noticiara que ele era suspeito de desviar 80 milhões de reais da UFSC, enquanto o valor que estava sendo apurado era de 300 mil reais. Como houve um linchamento midiático e pelas autoridades que despacharam os 100 policiais federais para efetuar 3 prisões, e a sua impossibilidade de frequentar a UFSC, o reitor não conseguiu suportar a vergonha de ser proibido de frequentar a sua universidade e tomou a drástica decisão de tirar sua vida. Como aconteceu em muitos casos, percebemos que difamação foi rápida, insidiosa e necrosante. Quando um conjunto de suspeitas recai sobre uma pessoa ou organização e quando essas suposições ganham caráter público na mídia, a potencialidade do dano sobre a imagem é avassaladora. Não há controle para deter a avalanche de pré-julgamentos e de condenações apressadas. Nas redes sociais, o festival de linchamento moral do reitor estava acontecendo. Não só isso. A UFSC, seus docentes, técnicos e alunos foram motivo de comentários de escárnio, intolerância e ódio, abrindo espaço para críticas à educação pública e gratuita e ao papel da universidade na sociedade. Está na hora das nossas autoridades fazerem o seu meia-culpa, que infelizmente não vai trazer o reitor de volta ao nosso convívio, mas pelo menos vai acalmar a sua consciência da culpa da morte de um inocente.
O editorial do Jornal da Praia, edição de 6 de outubro, nos leva a refletir sobre o suicídio e o Setembro Amarelo sob a ótica da doutrina espírita. O movimento Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção. Ocorre no mês de setembro, desde 2014, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações e tem apoio da doutrina espírita. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena, e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Dr. Jorge André, no livro Enfoques Científicos na Doutrina Espírita, abordando essa mesma temática, tece as seguintes considerações. O homem moderno materializou-se, exaltando a deusa máquina e o deus técnica, não percebendo a fragilidade desses totens de barro. Deus em que confiou e acreditou esborrou-se ao menor dos ventos. Não acontecendo mesmo com aqueles que asseguram os seus alicerces psicológicos emocionais numa ética valorosa que o espiritualismo pode oferecer, e mais ainda, numa fé lógica, harmoniosa e inteligível por ser raciocinada, aos que se cercam do estofo dinâmico que caracteriza a doutrina espírita. O suicídio, como resultado de um imenso desequilíbrio emocional, poderá ser um ato voluntário, porquanto existem outros fatores que concorrem para um suicídio, lento e despercebido e por isso, considerado involuntário, ou seja, suicídio consciente e inconsciente. As consequências são dolorosas. Não morrerão, ninguém se destrói ante a morte. Há, sem dúvida, agravante e atenuantes, no exame do suicídio. Eliminam, no mundo espiritual com muito sofrimento, o ônus da atitude desequilibrante. Quando retornarem à Terra em novas reencarnações terão que passar por expiações aflitivas. Joana de Angelis, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Após a Tempestade, nos fala dessas consequências: ato de extremada rebeldia, reação do orgulho desmedido, vingança de alto porte que busca destruir-se ante a impossibilidade de a outrem aniquilar. O suicídio revela o estágio de brutalidade moral em que se demora a criatura humana, por um minuto apenas, a revolta a tiros ser no dédalo do desvario, conseguindo um tentame de desdita que se alonga por decênios lúridos de amarguras e infortúnios indescritíveis. Por uma interpretação precipitada, o amor próprio ferido arroja o homem que se deseja livrar de um problema no poço sem fundo de mais inditosas conjunturas, de que somente a peso de demorados remorsos e agonias consegue vencer. Temendo o sofrimento, o suicida impõe-se maior soma de aflições, no pressuposto de que o ato de cobardia encetado seria sancionado pelo apagar da consciência e pelo sono do nada. No fundo de todas as razões predisponentes para o autocídio, excetuando-se as profundas neuroses e psicoses de perseguição, as maníaco-depressivas que procedem de antigas fugas espetaculares à vida e que o espírito traz nos refolhos do ser como predisposições à repetição da falência moral, se encontra o orgulho tentando, pela violência, solucionar questões que somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar com a indispensável eficiência. Condicionado para os triunfos de fora, não se arma o homem para as conquistas interiores, mediante cujas realizações se imunizaria para as dificuldades naturais da luta com que se encontra comprometido em prol da própria ascensão.
A si mesmos iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Províncias de infortúnio, regiões de sombras enxameiam em ambos os lados da vida. Da mesma forma prosseguem além da morte os estados de consciência ultrajada, de mente rebelada, de coração vencido. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de novembro, por Feijão.